Meus irmãos, nessa manhã de quinta-feira, quero refletir um pouco com os irmãos em dois versículos que se encontram na carta que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 5, versículo 1 e versículo 2, que nos diz: Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e andem em amor, assim como Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta de sacrifício a Deus, em aroma suave. Quando nós olhamos para a carta que Paulo escreveu aos Efésios, provavelmente esta carta Paulo tem escrito entre os anos 60 a 62, durante o seu período em que ele esteve na prisão em Roma. Quando nós olhamos para a cidade de Éfeso era uma cidade próspera da Ásia Menor. Ela era conhecida por sua adoração a Ártemis e por ser um centro comercial muito importante de sua época. O contexto em que Éfeso estava na época, ela incluía uma forte imoralidade sexual, que isso estava relacionado às práticas pagãs que eram comuns na sociedade de Éfeso. Paulo, então, escrevendo aos Efésios, ele buscava não apenas corrigir esses comportamentos, mas também oferecer uma visão de vida cristã que se opunha aos padrões culturais da época. É por isso que, com esse contexto, nós entendemos Paulo inicia o capítulo chamando os crentes a serem imitadores de Deus, como filhos amados. Aqui, a imitação ela se destaca como uma responsabilidade moral, onde o amor é a característica central da vida cristã. O sacrifício de Cristo também é mencionado, reforçando que os crentes devem andar em amor, sacrificando-se pelos outros. Nós entendemos que a carta aos Efésios ela é uma carta escrita pelo apóstolo que vai enfatizar tanto a moral cristã quanto a ética cristã. Elas deveriam reger a vida de todos os cristãos. Por isso que quando Paulo escreve para que nós sejamos imitadores de Deus, e esta palavra no grego é ministes, onde está falando de um imitador, alguém que faz algo parecido, ele está fazendo uma referência ao que nós deveríamos fazer enquanto conhecemos a vontade de Deus. Porque se nós conhecemos a vontade de Deus, ela nos moldará por meio do Espírito Santo, para que nós façamos as mesmas obras que Cristo fez. Se nós olharmos para o contexto, nós vamos observar Paulo falando no capítulo 1 das obras que Deus preparou de antemão, antes da fundação do mundo, para que nós andássemos nelas. Então Deus já tem obras, Deus já tem um perfil, Deus já tem um estatuto, Deus já tem uma constituição de princípios que nós, como crentes em Cristo Jesus, precisamos seguir. Nós não, mesmo em uma sociedade moralmente corrompida, mesmo em uma sociedade que aplaude o errado, que vive em práticas de injustiça e corrupção de todas as classes sociais e dos órgãos sociais, nós, como crentes, somos chamados a ser a luz em meio a todas essas trevas. Que nós tenhamos em mente que quando Paulo faz essa exortação, no versículo de número 2, isso é uma exortação no sentido de incentivar os crentes a viverem em amor. Por isso que ele vai dizer que Cristo manifestou esse amor por meio do seu sacrifício na cruz.
ele utiliza esta metáfora, irmãos, do amor, a entrega total, para nos sugerir que nós, como crentes, devemos imitar essa regra na sua plenitude. Então, a ideia de sacrifício é se colocar à disposição do Evangelho de Deus. É uma devoção de total entrega a Deus. Quando Paulo escreveu aos Gálatas, no capítulo de número 5 e o versículo de número 20, ele diz: já estou crucificado com Cristo, e hoje vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé pelo Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim na cruz. Como oferta, como sacrifício. Paulo está dizendo que não vive para agradar os seus desejos carnais, mas ele vive para agradar a Cristo. Por isso que ele diz: eu estou morto, mas em Cristo eu estou vivo. Nós estamos mortos para o pecado, mas estamos vivos em Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. E que nesta manhã nós tenhamos a consciência de entender que as nossas atitudes, os nossos comportamentos, as nossas relações interpessoais não sejam desconexos da nossa caminhada e vida cristã. Nós não podemos falar ou viver de forma que não agrade a Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém.